Esta noite, Deus trouxe ao meu espírito para eu compartilhar e se aprofundar mais em uma palavra que falou muito comigo. Eu acredito que a maioria aqui dos irmãos já tenha lido várias vezes e ouvido por várias vezes esta mensagem, mas sempre o Senhor quer nos instruir a algo, nos capacitar a algo, falar conosco e também nos ensinar a transmitir a palavra dele para quem necessita de um entendimento ou de uma resposta vinda de Deus. Então hoje eu gostaria é uma explanação de um texto bíblico muito conhecido. Abram a Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler Bíblia hoje, hein? São 44 versículos. Vai ser versículo por versículo, que é o formato que eu mais gosto. 8 e 16, hein? Vou me policiar. Amém? Que se deixar eu me empolgo. Deus é bom. Queria estar orando antes. Abrem a Bíblia e não fecha ela, que são 44 versículos aí que nós vamos um por um aí, que nós vamos estar tratando deles aí, para que vocês tenham um entendimento do texto, e para que Deus também fale profundamente conosco. E se vocês souberem de alguém para repassar essa mensagem, porque hoje ela é uma mensagem de reflexão, de conhecimento da glória de Deus, de esperança da fé. O título da mensagem é Jesus, a ressurreição e a vida. Poderia ser Toda Dor é por enquanto 2, né? Mas vamos deixar só no 1 só, que foi tremendo. Então, feche seus olhos. Querido Deus, diante da Tua palavra, que é a verdade, purifica-nos, ó Senhor, através da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é o que nos alimenta, a Tua palavra é o que nos guia, é direcionamento, e ela é a verdade absoluta, e que o Senhor é a resposta, independente de qualquer situação que nós podemos passar, o Senhor é a resposta para tudo o que nós perguntamos, almejamos ou desejamos. E Pai, faça-se presente, não deixa que nada nos distraia neste momento. Espírito Santo, é o Senhor que traz convicção, é o Senhor que traz convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Faça isso agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos abriram aí? Então vamos lá. O que diz o texto bíblico? Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Vamos lá. Versículo a versículo. O que acontece aqui? Lázaro, ele tem vários episódios, Marta, Maria, são vários episódios na Bíblia que relatam esses três irmãos. Até mesmo o Evangelho de João, no capítulo 12, ele relata sobre eles, mas não de ordem cronológica, ok? João não estava muito preocupado em colocar a cronologia dos fatos em ordem, entendeu? Ele escreve uma narrativa dos fatos que ele viu Jesus fazendo, tanto que ao término do livro, João fala para mim e para você: se eu fosse escrever tudo que o Senhor fez, não caberia no mundo os livros que daria, ok? Então, o evangelista João, que é o apóstolo, ele não está muito preocupado em narrar cronologicamente. Então,
no capítulo 11, ele fala, no 12, a hora que vocês fizerem uma leitura do texto, você vai ver que ele repete, ele fala, ó, Jesus estava na casa deles, há um acontecimento antes, mas é para deixar claro, lembrando que os primeiros leitores do livro do apóstolo João, do pergaminho de João, tinham conhecimento dos fatos, eles estavam lá, era tudo muito fresco, entendeu? Então, é para nós hoje que a gente requer uma leitura mais atenta para colocar em ordem os fatos, ok? Então, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, povoado de Marta e Maria, sua irmã, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Versículo 2, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Primeiro ponto. Não é porque nós somos amados por Jesus, ou que nós amamos a Jesus, que nós não iremos ficar doentes. Ok? A fé, ela não nos imuniza, eu já falei isso faz parte dos meus sermões, porque alguns adeptos, assim, algumas pregações assim que que crente não pode ficar doente, que me deixa um pouco meio inseguro, sabe? Então o texto bíblico é claro. Aquele que Jesus ama e aquele que ama Jesus fica doente. Ok? Acontece. Infelizmente. Ok? Então, nós estamos sujeitos a passar por isso. Ok? E por isso que eu falei que esse texto, essa explanação bíblica vai ser de segurança na fé, porque nós não podemos querer falar assim, não, agora eu sou amado de Jesus, Jesus te ama, irmão. Ah, então eu estou suavão, então eu não vou passar por nenhum BO. Você que pensa, meu irmão. Nós somos, presta atenção nisso aqui, o nosso Deus é um Deus sofredor, é o servo sofredor de Isaías 53. Paulo, falando para Timóteo, fala, se você quiser viver piedosamente o Evangelho, padecerá sofrimento, perseguição, enfim. Então, primeiro conselho, vai acontecer, a gente vive no mundo caído, ok? E nós vivemos no mundo, e o nosso corpo vive em depravação, em decomposição, entendeu? Ao contrário da teologia, nem teologia, né, da teoria da evolução, ou de alguns adeptos de algumas religiões que falam que nós estamos em evolução. Não, cara, é só você observar para si mesmo, entendeu? É só você se observar, fala, nossa, eu tinha 17 anos, 15 anos, eu era de um jeito, agora eu estou de outro. Enfim, vamos lá. Então, primeiro ponto. Ao ouvir isso, versículo 4, ao ouvir isto, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Algumas coisas acontecem na nossa vida, para que nós glorifiquemos a Deus por meio de Cristo Jesus. Como isso, Diego? No sofrimento? No sofrimento você glorifica a Deus. Como? Colocando a fé, rompendo em fé. Vou usar a liturgia do culto. Quando você rompe em fé no sofrimento, nossa, mas você está passando por isso, uma enfermidade, ou perdeu isso, ou perdeu o emprego, ou perdeu um filho, ou perdeu um ente querido. Até olhei para a Karina, nós conversamos sobre isso esses dias. Você já fez o vídeo? Ainda não? Já fez? Eu conversei com ela sobre isso, até derivou essa mensagem. Entendeu? Então, por meio do sofrimento, nós glorificamos a Deus, ok? Quando eu preguei o sermão sobre Jó, Jó glorificou a Deus. Está vendo o meu servo Jó? Íntegro, justo,
reto, desvia do mal. Aí Satanás faz o que faz com Jó, e Jó não atribui a Deus falta alguma. Ele glorificou, através do sofrimento, nós glorificamos o Senhor, ok? Muitas vezes, o texto está escrito aqui, muitas vezes não é para a morte, mas e se for? A questão não é a morte que nós morremos que define para onde vamos, se é céu ou se é inferno. É a vida que nós vivemos que define para onde vamos. Se você vive uma vida rompendo em fé, de fé em fé, de glória em glória, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor, não importa do jeito que você morre. Se é assassinado, se é com corona, se é com câncer, se é com acidente, se é de infarto, se é com derrame, não importa. Não importa. O que importa é a vida que você vive, que glorifica o nome do Senhor. Amém? Então vamos lá. Versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã dele e Lázaro. 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Ai, meu Deus, presta atenção nisso aqui. Você é cometido por uma enfermidade. Aí você começa a orar, ou alguém da sua família, ou algum conhecido seu, ou ora por tal irmão lá que está. Aí, o que acontece? Jesus não é o gênio da lâmpada, que você vai lá e 3 pedidos. Não. Jesus, a quem tu amas? Jesus, meu parente que o Senhor ama, o Senhor me ama, Jesus. Ei, Jesus, cadê o Senhor, Jesus? Silêncio. Mais 2 dias onde ele estava. O que significa isso para nós? Soberania de Deus em meio ao sofrimento. Presta atenção nisso aqui. Não importa o que aconteça na nossa vida. O que importa é que Deus sabe. Nós precisamos descansar na soberania de Deus. É o que o texto diz aqui. Estamos lendo Bíblia só, hein? Confere aí, porque você não acreditar no pregador aqui não. A Bíblia está aí. 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar à Judeia. 8. Estes disseram: mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Isso se vocês lerem o capítulo 10, ok? Vamos lá. 9. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. 10. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. O que significa isso aqui? O que o texto quer falar para mim e para você? Jesus se refere às 12 horas trabalhadas. Um exemplo, das 6 às 6, vamos colocar assim. Então Jesus, qual que é a comida e a bebida dele? Fazer a obra do Pai. Ok? É trabalhar. O meu pai trabalha até hoje, Jesus já falou isso, e nós trabalhamos também. Ok? Então aqui, o que Jesus fala? Tem 12 horas. Vamos aí, vamos trabalhar. Ei, vamos trabalhar. Não tenha medo das pedradas que nós vamos levar. Mas nós temos que fazer a obra de Deus. Vamos trabalhar. E por que ele fala do dia? Porque o dia é as 12 horas trabalhadas, claro, né, que naquela época não tinha as luzes, eles tinham que trabalhar durante o dia, então se refere ao trabalho, mas quando ele fala aqui, quem anda de dia não tropeça porque tem a luz. O que Jesus fala dele mesmo? Que ele é a luz do mundo, e que nós somos a luz do mundo. A luz, presta atenção, a luz, ela ilumina tanto para nós, quanto para os outros. Então quem está em trevas, vai tropeçar. Nós que somos luz do mundo, temos que iluminar o caminho dessa pessoa. Nós temos que trazer
claridade. A gente não pode trazer confusão. Não pode acabar de fazer que essa pessoa tropece e caia. Obscurecer mais ainda a visão dela. Ok? Tem um pregador antigo que ele fala assim, ó, que muito difícil a gente olhar para o sol diretamente. Quanto mais tocar no sol, chegar próximo dele. Mas o evangelho para nós, Jesus para nós é como o sol, porque através dele nós enxergamos todas as coisas. Ok? Então, vamos trabalhar, vamos, não importa o que vai acontecer conosco. Vamos iluminar geral. Amém? Então, 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Então, no versículo 11, deixa bem claro que Lázaro e os familiares deles ali, Marta e Maria, eram amigos dele ali, nosso amigo, né? Amigo de todos eles ali, ok? Então, 12. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. 13. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Aqui eu quero explicar algo. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui sabe, mas só para dar contexto. Nós não acreditamos no sono da alma, ok? A palavra sono, a pessoa dormiu no Senhor, a pessoa descansou, é um eufemismo para a morte. O que é eufemismo? Eufemismo significa abrandar uma palavra forte. Quando você fala assim, a pessoa morreu, você liga para alguém e fala, a pessoa morreu. Entendeu? É forte. Então, existe um eufemismo, uma palavra, né, que abranda aquela situação aquela notícia forte. Então, o eufemismo. Então, para nós não acreditamos em sono da alma, ok? Então aqui deixa muito claro que quando Jesus fala assim, ó, nosso amigo dorme, ele usa um eufemismo. Aí os discípulos, e muita gente hoje ainda, acha que a pessoa quando ela morre, a alma dela fica no sono da alma, fica inerte. Não, o corpo, ele descansa. Ok? Ele volta ao pó. Mas a alma, ela é eterna. Por que sono? Presta atenção. Quando você dorme, quando você tem uma noite de sono, o seu corpo, ele fica inerte, ele fica deitadinho, parado, alheio às situações que estão ocorrendo na rua da sua casa. Entendeu? Pouco você escuta, você não come, você não toma água, você está inerte ali. Está vendo? Só que você sonha. Ok? Então, a sua alma ali, o seu cérebro está em pleno funcionamento, ok? E o que significa o adormecer, o sono para o cristão? É que logo vamos ressuscitar, vamos acordar e estar com Cristo. Quem está entendendo? Se refere ao corpo, ok? Então fica bem claro, nós não acreditamos no sono da alma, nós acreditamos no sono do corpo, no descanso do corpo. A alma é eterna. Então vamos lá, versículo 13. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. 14, para confirmar o que eu falei aqui. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para que morramos com ele. Tomé, né, todo mundo conhece Tomé, né? Então Tomé falou, então vamos aí, então, né, vai morrer todo mundo, tá bom. E por quê? Fala assim, mas foi bom que eu não estava lá, para que vocês creiam. Porque o Evangelho de João, quando ele relata, ele mostra, ele traz Jesus como divino, como Deus. Então ele escolhe 7 maiores milagres de Jesus para apresentar a divindade de Cristo Jesus às pessoas, ok? Para nós, para o mundo. É uma epístola universal para a igreja.
Então, aqui, o que ele está querendo mostrar? Se eu estou lá, ia ser uma simples cura, ia ser uma providência, mas é para que vocês creiam, vocês estão muito incrédulos. Alguns milagres de Jesus é para despertar em nós uma fé firme, para nós rompermos em fé. Nunca foi tão útil essa música, esse louvor, entendeu? Então, para que vocês creiam, vocês estão muito incrédulos, tanto que Tomé participa aqui, né? Percebeu, né? Então vamos lá. Então, 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Isso eu não vou explicar. Isso aqui apenas vou dar uma pincelada. Isso aqui, o que significa? No 4º dia, a pessoa já está entrando em estado de decomposição. Entendeu? É assim, ó, é no impossível. Eu vou explicar melhor sobre isso. 18. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. 19. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantos de nós ouvimos pessoas falar: se Deus existisse, meu irmão, minha mãe não morria. Se Jesus estivesse aqui. Se Jesus tivesse. Se Jesus tiver. Não é só nosso isso aqui. Se Jesus. Por quê? Por que Deus não interviu? Querido, por isso que eu falei que é uma mensagem de instrução para quando vocês estiverem no local de trabalho, ou numa reunião de família, ou num velório, a pessoa, quando ela morre em Cristo Jesus, quando ela entrega a vida dela a Cristo Jesus, quando ela reconhece, não quando ela aceita, né? Quando ela reconhece que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela, o único e suficiente, quando ela entende que ela está perdida, e que merece ir para o inferno, isso eu estou falando, que eu penso isso todo dia de mim, e penso todo dia que Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Quando acontece isso, essa pessoa, a gente não perde as pessoas, porque ninguém perde quem sabe onde está, amém? Nós sabemos onde está, quando a pessoa dorme, morre, amém? Então, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 22, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. É uma confissão de fé. 23, disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Bata no ombro do seu irmão assim e fala assim, se você estiver em Cristo, você vai ressuscitar. Essa é a esperança do crente. Pai, eu não passo um dia da minha vida, apesar que eu só prego isso, eu não consigo pregar outra coisa, porque não dá, não tem. Vamos indo. 24, Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Presta atenção como Marta, ela estava tão bem discipulada. Não, eu sei que quando houver o julgamento, quando o Senhor voltar, meu irmão vai ressuscitar. Nossa convicção tem que ser a mesma dela. Nós vamos ressuscitar. Mas, olha só a resposta de Jesus. 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ponto. Jesus olha para ela e fala assim: mas peraí, eu não morri e ressuscitei e vou voltar e ele vai ressuscitar, eu estou aqui agora, eu sou a ressurreição e a vida. Você está entendendo?
aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Presta atenção nisso. Nós vamos morrer, certeza disso, ok? 100%. IBGE aí, ó, 100% que nasce, 100% morre, ok? Essa é a certeza que nós temos. Nós vamos partir. Mas a questão é, vamos partir e estar com Cristo? Vamos partir e participar da ressurreição? Meu, por favor, Senhor, nos permita participar da ressurreição. Perdoe os nossos pecados. Convença-nos todo dia para que nós estemos. Eu quero que a gente se veja lá. Olha que legal isso. Oh, estou lá. É empolgante demais. Então vamos lá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Espera aí. Aquele que crê em mim, aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre uma. O que significa isso? Aquele que nasce apenas da concepção humana, sem ter o novo nascimento em Cristo Jesus, vai morrer eternamente. É isso que o texto está falando. Ele está falando de vida eterna e morte eterna. É só ver pelo final do... Mas aquele que nasce duas vezes, nasce biologicamente e nasce pelo Espírito, nascer de novo, morre uma, porque vai viver eternamente. Meu Deus do céu, rapaz, eu não consigo viver, mas, rapaz, isso aqui é o óculos. Eu vendo, faço as coisas, eu ando de carro, a Gabriela sabe a loucura. Isso aqui é o óculos, isso aqui é o óculos que eu enxergo as coisas. Entendeu? É como, nossa, eu tô meio cegueta, meio, não estou enxergando muito bem. Espera aí. Cosmovisão, o nome disso. Então vamos lá. Você crê nisso? Você crê nisso? Oh, aleluia! Meu irmão, se tiver alguém aqui que não crê nisso, passa a crer. Mas crê no quê? 27. Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. É a confissão de Pedro, que é a confissão que a igreja de Cristo está fundamentada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. O que significa isso? Tu és o Salvador, Tu és o ungido, Tu és o meu Cristo, o meu Messias, Tu és o meu Redentor. Tu és o que eu esperava para não ir para o inferno. Meu Deus do céu. Rapaz, eu leio esse texto, é que não dá para eu expressar toda a emoção que já teve na revelação. Sim, Senhor, é isso. Ei, presta atenção, Jesus falando para mim e para você: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo que deveria vir, e Ele veio, e vai voltar. Jesus, presta atenção, Jesus ele não está voltando, tipo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, peste talhada, epidemia. Não é assim, né? Opa, guerra da Ucrânia com a Rússia, mais uma aqui. Jesus vai voltar. Não está voltando. Entendeu? Vai passar um pouquinho da hora, hein? 28. E depois de dizer isto, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. 29. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. 31.
Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. 32. Quando chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: se o Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. De novo, por quê? Porque não importa a pessoa. A origem do mal, o pecado, a morte é uma incógnita. O sofrimento é uma incógnita. E a origem do mal não é só para o cristão, não. Não é um problema só para nós. Isso é um problema do mundo. Óbvio, todos morrem. Mas Cristo e o Evangelho me dá a boa notícia. A solução da morte e do sofrimento. Vocês vão entender. 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. 34. Onde colocaram? Perguntaram ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. 35. Jesus chorou. Jesus chora. Jesus, no meu e no seu lamento, chora. Ele não é um Deus alheio ao sofrimento humano. Jesus, ele não é um Deus distante, ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Presta atenção no que João faz. João pega os 7 maiores milagres de Jesus, escreve num pergaminho, Evangelho de João 1:1. No princípio era Deus, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que fez, se fez. Apresenta Deus onipotente, onipresente, onisciente. Apresenta um Deus que transcende, um Deus intocável. Mas ele tabernaculou em nosso meio. E Jesus chorou. Ele coloca o mais profundo do sentimento do ser humano, que é o choro, na divindade de Jesus. Meu Deus, isso aqui, vocês não têm noção. Eu abracei a Bíblia, é Emanuel. É Deus em meio aos nossos sofrimentos. É Deus chorando com os que choram. É Deus se alegrando na festa de casamento em Caná da Galileia, se alegrando com os que se alegram. É o Deus transcendente, imanente, eterno, olhando o seu amigo morto, motivo do pecado, motivo da origem do mal, que é o pecado, que é a maldade, que é o afastamento nosso de Deus, as nossas iniquidades e pecados. É Deus olhando. Se imagina num velório agora. Por isso que eu falo, eu quando estou no velório, eu olho e falo, meu Deus. É Jesus chorando, vendo a criatura dele em um estado que não era para ser, que não foi criado para ser. Jesus chora. É Jesus também, é Jesus olhando ao seu redor e olhando um lamento. Existe uma diferença grande em lamento e murmuração. Nós não podemos murmurar, que isso é pecado contra Deus. O lamento é inerente do ser humano, é natural. Tem um livro de lamentações. Jeremias, ele não foi punido pelas lamentações, porque o lamento, o que é o lamento? O lamento é, meu Deus, até quando? O que está acontecendo? Eu perdi um ente querido, eu perdi meus familiares, vão morrer. O lamento, o que é Jesus chorou? A Gabriela sofreu um acidente doméstico, operou a perna e ela estava fazendo hidroterapia no Bill. Aí, imagina eu lá, a hora que o pessoal da Paralimpíada
Eu olhava assim para eles, eu falava, não, cara, eles não sabem o que eu sei, cara. Se eles creem em Jesus, vai ter um corpo glorificado. A perninha que não tem, vai ter. O bracinho que eles nada, vai ter. E eu ali, olhando a evolução da Gabriela, e eu olhando para eles, e a mulher lá falando assim, eu melhorei da fibromialgia, das dores no corpo. Eu falei assim, eu com uma vontade, ele fala, você não quer ter mais dor não? Você não quer, você quer, Jesus chorou, como que em Apocalipse, ele vai enxugar as nossas lágrimas se não houver choro? O crente chora e chora muito. Eu não ligo de chorar no culto. Vocês me veem aí no domingão, pelo amor de Deus. O rei aqui. A presença. É a certeza. É a conversão, é a convicção da eternidade. Nós precisamos ter a cada dia. Porque Jesus também. João demonstra então um Jesus que participa do meu e do seu sofrimento a cada dia. Eis que estou convosco todos os dias, até a confirmação dos séculos. Querido, você tem que entender isso. Jesus está com você. Se você for, claro, amigo de Jesus, que ama Ele reciprocamente. Por quê? Porque Ele já nos ama, porque Ele já é amor. Cabe a nós respondermos em reciprocidade. Vamos lá. 36. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Vejam como Jesus nos ama. E você? E nós? E eu? Amo Ele? Responde reciprocamente? 37. Mas alguns deles disseram, Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Aonde está Jesus que não impediu isso? Aonde aquele que abriu os olhos do cego, o cego que estava em escuridão, a luz do mundo raiou o cego? Onde está? Salmo 115 fala, aonde está o teu Deus? O que o salmista responde? O meu Deus está assentado no trono, fazendo tudo o que lhe apraz. O meu Deus é soberano, e essa enfermidade não é para a morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esse corpo se corrompa e morra, eu vou ressuscitar com Ele. Quando Ele voltar, eu vou ressuscitar. Essa enfermidade não é para a morte. Vamos lá. 38. Jesus outra vez profundamente o quê? Jesus o quê? Comovido, com compaixão. O 100% homem, o 100% Deus. Comovido, compassivo, presente. O Emanuel. Foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Jesus disse, tire a pedra. Querido, a nossa amizade com Cristo, muitas vezes necessita de nós. O natural compete a nós. O sobrenatural compete a Ele. Tire a pedra da sua incredulidade. Tire a pedra do que te afasta de Deus. Tire a pedra. Tira o que te impede de voltar a viver. Tire a pedra, tire o empecilho da sua vida, se é idolatria, se é carro, se é esposa, se é namorada, tira a pedra. Vem para a vida. Jesus é a ressurreição, a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a verdade absoluta. É a verdade que liberta. Tire a pedra.
Analise a sua vida hoje. Eu analiso todo dia. Que pedra que está me atrapalhando de ter vida? Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já fazem 4 dias. 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Querido, se nós crermos, veremos a glória de Deus. Se nós crermos, veremos aqui na terra a glória de Deus, mas na eternidade, a glória de Deus. Tem um texto de João que Jesus olha para os discípulos e fala: naquele dia nada me perguntareis. Ele é a resposta. Nós vamos olhar para o nosso Salvador ressurreto, com os nossos corpos glorificados, porque Ele nos ressuscitou, porque Ele é a ressurreição, a vida, e nós vamos ver a glória de Deus. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Marquei aqui, ó, se eu crer, verei a glória de Deus. De fé em fé, fé em fé. Cada dia, de fé em fé, crendo. O que é o crer? É a fé verdadeira. É crer em Cristo Jesus, que é o único e suficiente Salvador. É crer, o crer é aquela fé que, em meio a circunstâncias malignas, adversas, contrárias ao que você queria, é você permanecer firme, porque você quer ver a glória de Deus. No sermão que eu preguei sobre toda dor é por enquanto, eu disse assim, eu vou repetir: se nós adorarmos a Deus somente nas circunstâncias boas, nós não adoramos a Deus. Nós somos idólatras de circunstâncias boas. Essa frase eu nunca mais esqueço. Rapaz, pode um chicote estralar no meu lombo, rapaz. Não é essa a vida. Essa vida é passageira. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui de passagem. Vamos comer o melhor da terra? Vamos, Deus vai prover. Mas se Ele não quiser? Amém também. Se eu crer, eu vou ver a glória de Deus e acabou. 41. Então tiraram a pedra. Então fizeram o que compete ao natural. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. 42. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. 43. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Jesus, Ele é o autor da vida. Jesus, Ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Aquela situação, lembra lá? Se eu estivesse lá, foi bom, Jesus se alegrou. Jesus, sabendo de tudo, porque Ele é Deus, Ele sabe que Ele é soberano. Algumas situações que estão avessas aos nossos olhos, para Deus está sob controle. Vou ficar mais 2 dias. Ele espera. Vamos dar uma testadinha nesse crente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas Jesus, olha o B.O. que aconteceu na minha vida. Oi, meu filho. Vou ficar mais 2 dias. Lembrando que para Deus 1 dia é 1000 anos e 1 ano é 1000 dias. Ele é atemporal. Ele está fora do tempo. Ok? Nós que somos insignificantes e somos arrogantes ao ponto de querer na hora. Quando eu entendi isso aqui eu fui esbofeteado. Cara, hoje eu vou vivendo para a honra e glória do Senhor, para glorificar o nome dEle, mas faz sentido. Sem a luz do Evangelho, eu não consigo olhar para a situação de morte, porque as pessoas falam: onde está o seu Deus? Essa pessoa, Jesus é o Deus, presta atenção nisso aqui, o Deus Criador, ok? Que criou todas as coisas, que tudo era muito bom, Gênesis, mas nós olhamos para as coisas e elas não estão muito boas. Por quê?
Morrem os entes queridos, nós entristecemos, ficamos doentes, catástrofe, guerra e etc. Beleza? Origem do mal. O pecado entrou no mundo, a presença de Deus saiu. Sem Deus não há vida. Se você comer, vai morrer. Por quê? Porque Deus vai sair. Ele não coabita com o pecado. Por isso é o arrependimento. Nós temos que se arrepender todo dia. Ok? O arrependimento, ele precede o perdão do pecado. É antes. Tem que se arrepender para ser santificado e glorificado. Ok? Isso é uma breve explicação. Então, o Deus Criador, quando as perguntas me falam, mas se existe Deus, olha o mundo bagunçado do jeito que está, eu falei, meu irmão, o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que remiu na cruz do Calvário, é o Deus que na cruz do Calvário, pagou o preço de toda a humanidade. Agora a humanidade só tem duas escolhas, ou jogar os seus crimes de pecado na cruz do Calvário, ou pagar no inferno. O pecado não fica impune. O nome disso é imputação pela fé. Dupla imputação pela fé é uma teologia. Mas não vou explicar isso agora. Em Cristo Jesus, a resposta é que quando Ele voltar, Ele vai restaurar todas as coisas. Entendeu? Cristo Jesus, a cruz do Calvário, a morte de Cristo, é a morte do Deus Criador, remindo toda a maldade, pagando sobre Ele mesmo. Não é um Deus alheio, é um Deus que se faz presente, é um Deus que pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, e pelo pecado de todo mundo, por amor a toda criatura, não apenas ao ser humano. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus tem poder sobre a morte e sobre a vida. Lázaro, venha para fora. Ei, vamos fazer uma brincadeira aqui agora. Feche seus olhos. E quando eu falar venha para fora, você vai, na sua mente, você vai falar o seu nome. No 3, hein? 1, 2, venha para fora. É isso. Se tem algum Lázaro aqui que está morto, vem para Jesus. Venha para fora. Sai da morte e vem para a vida. Peça ajuda para alguém tirar a pedra se você não conseguir. Venha para fora. Crente em Jesus que está aqui hoje, venha para a vida. Sai da morte e vem para a vida. Jesus tem poder sobre a morte e sobre a vida. 44, para encerrar. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, e o rosto envolto num pano. Jesus lhe disse-lhe Jesus, tirem a faixa, deixem-no ir. Deixem ele ir. Tire a faixa. O que te impede? O que te impede nesta noite de entregar a vida, a tirar a pedra? Ou pedir para alguém tirar a pedra? Pedir ajuda, o morto por si só não pede ajuda. Cadê os vivos que vão tirar a pedra e desenfaixar os mortos para que eles vão? É nós. Nós temos que ser a pessoa que tira a pedra. Nós temos que ser a pessoa que remove a faixa e deixa aí. E participar. Lázaro, vem para fora. Nós temos que ter participação na obra de Cristo nas 12 horas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando você se deparar com uma pessoa de luto ou de perda, vocês vão ler esse texto versículo a versículo. E Deus vai falar com vocês. E Deus vai falar com essa pessoa. E em meio ao sofrimento há refrigério. Em meio às lutas, em meio às dores, em meio ao caos, existe um Deus Emanuel. Existe um Deus autor da vida.
Criador dos céus e da terra, que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Tire a faixa. Se tem alguém em nosso meio que está meio enfaixado, que está com uma pedra e meio atrapalhando, tem gente para tirar pedra, tem gente para tirar faixa. Se tem alguém se sentindo morto ou meio morto em nosso meio, eu gostaria que viesse à frente. Porque aquele que disse para mim, disse para Lázaro, e fala para mim e para você, saia para fora, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente sempre será. É o Deus que ressuscita. É o Deus que, o que é ressuscitar? É trazer a vida no próprio corpo. Só que nós vamos ter um corpo glorificado, perfeito. É trazer a pessoa que já vivia, não é reencarnação, nós não cremos nisso, isso não é bíblico. Nós acreditamos na ressurreição dos mortos. Amém? Fiquem de pé.